glória a Deus, a paz do Senhor, boa noite. É um privilégio muito grande estar aqui nesse lugar, mais uma vez, podendo compartilhar aquilo que eu creio que Deus tem falado ao meu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele tem colocado algo muito forte no meu espírito. Antes mesmo que o pastor comunicasse que eu estaria trazendo a mensagem, algo já estava martelando no meu coração, eu não sabia o porquê. Esse ano eu fiz um propósito com Deus, eu estou lendo a Bíblia, de uma forma que eu gostaria de lê-la toda em um ano. E dentro dessas meditações que eu tenho feito diária, algo falou ao meu coração. Eu não consegui mover o meu pensamento daquela palavra, daquele texto, continuei meditando, mas o Espírito Santo de Deus continuou me trazendo a memória, me trazendo a lembrança. E o pastor Mauro me ligou, falou: Mateus, entendi em Deus que você tem uma mensagem para trazer, compartilhar com a igreja. E o Espírito Santo de Deus testificou isso ao meu coração. E é essa mensagem que eu quero compartilhar com cada um de vocês. Quem não está aqui, talvez não era para estar, mas eu tenho certeza que quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Quem te trouxe essa noite a esse lugar, quem tocou no teu coração, quem foi preparando o caminho, te livrando de acidentes, te livrando de batidas, quem foi ministrando o teu coração para que você pudesse estar aqui, é o Espírito Santo de Deus, e eu tenho certeza que Ele tem um propósito na tua vida. E se você ainda não entendeu esse propósito, essa noite Ele vai revelar e você vai caminhar no sobrenatural de Deus, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que quer falar conosco a todo momento. Se estivermos disponíveis na presença dEle, se clamarmos a Ele, a palavra de Deus diz que Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Não é o melhor, não é o que fala bem, não é aquele que tem a melhor roupa, aquele que tem mais dinheiro. Não, é aquele que serve a todos os irmãos, meu irmão. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. E eu quero compartilhar com você algumas coisas. Nós estamos vivendo um período profético. Nós estamos vivendo um tempo ao qual muitos homens estão falando muitas coisas. Existe muita agitação, muito barulho. Existem coisas acontecendo que até mesmo os homens, mulheres que não estão entre nós estão dizendo: algo está para acontecer. A palavra de Deus, ela falou muito sobre os dias aos quais estamos vivendo. Houveram profecias, houveram visões. E o Espírito Santo de Deus escolheu que eu e você estivéssemos nesse momento da história, porque Ele tem uma obra para fazer nas nossas vidas. Mas essa obra, ela não é apenas para nós. Nós não somos a finalidade, mas o avanço do reino de Deus é o propósito que nós temos, meu irmão. E que Deus está nos revelando, para que nós possamos alcançar esta geração, para que nós possamos orar por enfermos e eles sejam curados. A palavra de Deus diz que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Então se prepare, mas se posicione, meu irmão. Porque o Espírito Santo de Deus quer usar a tua vida. Em nome de Jesus. Houveram muitos períodos, meu irmão, minha irmã, de convocação na história. Houveram muitos homens que foram convocados por Deus para trazerem libertação para o povo. Houveram homens e mulheres ao qual Deus escolheu desde o nascimento, desde antes de o nascimento, que é como a palavra diz. E eu poderia citar vários exemplos aqui para você, vários exemplos. Sansão foi um grande libertador no período da sua geração, ao qual o seu povo estava cativo. Gideão foi usado por Deus para trazer a libertação e destruir exércitos, para que o povo de Deus fosse liberto. Moisés, como poderia esquecer desse homem?
que tem uma história de transformação, uma história ao qual Deus o escolheu, mesmo com suas limitações e incapacidades, mesmo com a sua fala, ao qual ele dizia que era um homem simples. Deus o escolheu, Deus escolheu esses homens, Deus escolheu Abraão para levantar uma geração. Todos esses homens não estavam à toa no momento em que estavam vivendo, não. Todos esses homens foram selecionados por Deus para viver um período profético. E eu tenho certeza absoluta de que chegou a minha e a tua vez. Eu fico muito feliz de ver muitas pessoas aqui nesse lugar, porque na minha cabeça o que eu penso é que 12 homens foram o necessário para levar o evangelho para bilhões e bilhões de pessoas. E quantas pessoas não existem nesse lugar? Eu vejo o potencial, porque eu tenho certeza que você pode ser um libertador lá no teu trabalho. Eu tenho certeza que você pode ser um agente transformador na tua casa, com os teus filhos, se posicionando, ensinando eles. E talvez não seja você, mas o filho, a filha do teu ventre, é aquela que vai alcançar bilhões e bilhões de pessoas. Então não menospreze o ministério e o lugar ao qual Deus te colocou, porque Ele tem um propósito lá para usar a tua vida, meu irmão. E a minha pergunta para você é: como iremos responder a esse chamado, a essa convocação? Existem muitas coisas acontecendo no Oriente Médio, em Israel. Algumas pessoas costumam dizer que Israel é o relógio de Deus. Eu não vou entrar nesse assunto teológico. Mas não é possível que não consigamos entender que algo está acontecendo. A economia mais fragilizada do que nunca. Qualquer barulho, qualquer ruído mexe em tudo. Os crimes de ódio. O período em que houve mais perseguição a cristãos é o período ao qual estamos vivendo. Talvez muitas vezes estamos alienados no nosso próprio prazer, nos vídeos da internet, no celular, em tantas outras coisas, mas o mundo não parou. Satanás não descansa. Homens planejam e maquinam o mal dia e noite. Mas, meu irmão, é tempo de respondermos a essa convocação e entendermos que Deus conta conosco para que Ele transforme a história da humanidade. Precisamos estar atentos e eu quero compartilhar com você um texto. Eu quero compartilhar com você essa verdade que o Espírito Santo de Deus foi ministrando ao meu coração. Está lá em 1 Samuel capítulo 3, se você puder abrir comigo no seu celular, na sua Bíblia, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver, e ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. E correndo a Eli disse-lhe: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Eu não te chamei, torna-te a deitar. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada.
Aleluia. O Senhor chamou mais uma vez: Samuel, Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. Correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, por que tu me chamasses? Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar. E ele foi e se deitou. Preste atenção nesse texto. Tornou o Senhor a chamar Samuel mais uma vez. Foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamasses? Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. E mais uma vez eu quero repetir esse versículo. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Versículo 9. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Versículo 10. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que o Senhor respondeu, ao que Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, ao qual fará tinir ambos os ouvidos a todo que a ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Versículo 13. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Feche os teus olhos, meu irmão. Espírito Santo de Deus, eu quero orar a tua presença essa noite, Pai. Eu quero pedir para que o Senhor fale aos nossos corações, para que nós possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Que todas as outras vozes que tentam nos roubar da tua presença sejam silenciadas agora. Toda a ansiedade, toda a preocupação, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos estar atentos à voz do Teu Espírito, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, enquanto a Tua palavra vai sendo ministrada, cadeias sejam quebradas, grilhões sejam removidos. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, cura esse povo enquanto o Teu Espírito passa por esse corredor, Pai. Que todos os tapões dos ouvidos, Pai, que em nome de Jesus Cristo a trave dos olhos, o cisco dos olhos caiam agora, e que nós possamos ter acesso ao Senhor e aprender da Tua palavra que transforma o nosso ser. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você concorda com isso, diga amém. Glória a Deus. Nós vemos nesse texto uma palavra muito conhecida. Samuel foi um homem levantado por Deus. Nós sabemos quem foram os seus pais. Ana, Eucana. Ana pediu um filho a Deus, ela era estéril, mas Deus ouviu a sua oração. E ela, quando entrega Samuel ao Senhor, começa um plano de Deus na vida daquele menino. E Samuel vivia em um momento muito turbulento da história. Samuel foi chamado por Deus em um momento muito desafiador. Mas nesse momento o que eu quero trazer a você é que algumas pessoas, alguns, estão entendendo, mas eles não foram convocados por Deus. Existem muitas pessoas que estão vendo o que está acontecendo, que estão dizendo: olha, pode ser que aconteça uma terceira guerra mundial. Olha, talvez surja uma doença X muito maior do que o coronavírus. Ora, pessoas estão vendo, as pedras estão clamando. E estão dizendo, alguma coisa está para acontecer. Mas muitas dessas pessoas não foram convocadas por Deus para viver o propósito dele nessa geração. Eli foi um homem que identificou que a voz do Senhor estava falando algo, mas não era com ele. Era com Samuel.
Ele identificou que o Espírito Santo de Deus estava fazendo algo, estava chamando, mas não estava chamando a ele, estava chamando o outro. Ele reconheceu. Mas, meu irmão, nós precisamos parar para pensar, será que nós estamos vendo o mover que Deus está fazendo na igreja? Será que nós estamos vendo o que Deus está fazendo nos ministérios, o avanço do reino de Deus? Mas nós estamos apenas como espectadores, dizendo, olha que maravilhosa obra, olha que incrível, olha que bênção o louvor, olha o ministério X. Mas nós não estamos dentro, inseridos. Estamos apenas falando do que vemos, mas não estamos vivendo. Que é o que acontece com Eli. No versículo 8, que é o que relata isso, diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Mas o estilo de vida de Eli, meu irmão e minha irmã, através da sua passividade diante das circunstâncias, o impedia de viver a convocação de Deus para os dias desafiadores que viriam. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Os seus filhos viviam de qualquer forma e traziam vergonha para o Israel, traziam vergonha para o templo de Deus. E Eli, vendo eles vivendo daquela forma, não os repreendia. Logo, ele se tornou conivente com aquela prática, porque ele tinha responsabilidade como profeta do Senhor e pai. Mas ele deixou de se posicionar e apenas observava, e a sua passividade incomodava a Deus. Meu irmão, a minha pergunta para mim, para você, para nós essa noite é: será que nós estamos passivos diante dos pecados ao qual cometemos? Ah, eu sou assim mesmo. Ah, meu temperamento é desse jeito, não tem jeito. Ah, isso daí eu já não consigo mais lutar. Isso aí eu tive que aceitar. Ah, esse pecado aqui, eu já tentei de tudo, não consigo largar. E vamos aceitando passivamente, meu irmão. E Deus, Ele conta com homens e mulheres que não aceitam a sua situação, mas querem viver o novo de Deus. Mas como esses homens e mulheres viverão o novo de Deus, sendo desafiados por Deus para viver em fé, se eles não conseguem romper com antigas práticas, se eles não conseguem romper com o pecado? Não estou falando de pecadinho, pecadão, estou falando de uma condição de mente, porque a passividade é uma condição. Ele sabia da prática dos seus filhos, sabia dos erros, tinha um relacionamento com a palavra, mas Deus já havia o deixado, porque ele preferiu ser conivente com o erro, ele preferiu ser conivente com o pecado, com a falha. No versículo 13 diz, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre por causa da iniquidade, de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Nós temos esse personagem Eli, profeta, que sucumbiu diante da passividade. Mas agora eu quero falar do segundo personagem, que é Samuel. E se eu pudesse relatar como um dizer, num comparativo, eu diria: alguns não estão entendendo, mas foram convocados por Deus. E talvez muitos de nós estamos nessa situação. Nós fomos convocados por Deus. O Senhor está nos chamando, assim como estava chamando Samuel. Mas Samuel acordava, ia em direção a Eli, e ele dizia: eu não te chamei.
Porque, meu irmão, quem te chamou não foram os homens. Samuel levantava pela segunda vez. Eli, você me chamou de novo? Ele dizia, eu não te chamei, vai dormir. E repetiu-se mais uma vez. Meu irmão, há quantos cultos nós estamos vindo nessa congregação? Quantas vezes Deus não fala conosco através de pessoas, através de momentos, através de sonhos, mas nós muitas vezes não estamos entendendo que o Senhor está nos convocando para uma grande obra. Muitas vezes nós estamos buscando em outras coisas, eu tenho um sentimento em mim, eu tenho uma vontade de fazer algo, eu não sei bem o que é, mas é o Espírito Santo de Deus que está acendendo a chama do teu coração, e você não entendendo, não discernindo. Mas essa noite, nós vamos discernir a voz de Deus. Meu irmão, o dom que Deus te deu, o chamado ministerial, os filhos que Ele tem te dado. Meu irmão, é um projeto de Deus. O emprego ao qual você se encontra, o caminho que você faz, tudo isso faz parte de um projeto de Deus na minha e na tua vida. Mas algo muito interessante sobre Samuel, e eu quero compartilhar com vocês, que embora ele ainda não conhecia o Senhor, como no versículo 7 diz, e a palavra ainda não lhe tinha sido revelada, o estilo de vida do menino, de serviço ao Senhor, o habilitou a viver a convocação de Deus. Por que eu digo isso? Se nós olharmos os versículos anteriores, não precisa abrir, se quiser anotar, eu vou apenas falar. 1 Samuel 2,11 diz assim, então Eucana se retirou a Ramá, a sua casa, o menino porém ficou, servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. 1 Samuel 2,18, Samuel porém ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Ministrava perante ao Senhor ainda menino. 1 Samuel 3,1, entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. O Senhor chama os que estão servindo de todo o coração. Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Samuel ainda não tinha um relacionamento com o Senhor, mas estava servindo. E enquanto estava servindo, o Senhor estava recebendo a adoração daquele menino. E a palavra de Deus diz, é porque ele era menino? Não, a palavra de Deus diz que nós devemos nos tornar como crianças. Que o nosso coração deve ser puro como de uma criança. E isso é uma realidade para todos nós, meu irmão. Eu não sei aonde você está servindo a Deus. Eu não sei qual é o momento em que você se encontra ministerialmente ou nessa casa. Mas não deixe de servir ao Senhor em hipótese alguma, porque Ele está recebendo o teu louvor e a tua adoração. Aleluia. Mas não podemos esquecer que enquanto ele recebeu o louvor, a adoração da vida de Samuel, através do seu serviço, ele também reprovou a vida de Eli, por causa da iniquidade. E no capítulo 3 ainda, de 1 Samuel 10, nós vemos aí a resposta. Depois veio o Senhor, parou e chamou, como das outras vezes a Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Meu irmão, sirva ao Senhor, aonde Ele te colocou para servir. Ele está trabalhando em você, meu irmão. Ele olha você crescer. Não desista, não saia do lugar aonde Ele te colocou. Fazendo apenas um paralelo, a vida de Eli era uma vida reprovável por causa do pecado dos seus filhos. E eu imagino a pressão naqueles dias, naquela época, ao qual ele sofria
Porque as pessoas deviam dizer: Eli, se posicione. Você não está vendo o que os seus filhos estão fazendo? Você não vê a forma com que eles vivem? Você não vai fazer nada? E talvez Samuel, na posição de aprendiz, na posição de menor que Eli, pudesse olhar para Eli e dizer: mas Eli, como posso ouvir eu o que sai da tua boca, se o seu estilo de vida é esse? Como você pode me dirigir a mim algum ensinamento, se nem com os seus filhos você consegue dirigir algo? Meu irmão, Samuel não se importou com a falha de Eli, porque ele sabia ao Deus que ele servia. Samuel não parou para olhar para Eli, ou talvez chamar o pai, a mãe: mãe, pai, Eucana, Ana, venham me buscar, você não sabe o que eu vi, você não sabe o que eu ouvi dizer. Meu irmão, se Deus tem um propósito na sua vida, eu tenho certeza que tem. Não importa o que está acontecendo ao seu redor, porque Ele já preparou o caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisamos meditar e entender estas coisas, porque senão podemos abortar o projeto de Deus nas nossas vidas. Podemos parar os processos ao qual o Senhor está nos submetendo para que possamos aprender, porque talvez hoje você pode não entender, mas a paciência que Ele está gerando no teu coração vai ser usada amanhã. O silêncio que Ele está fazendo você passar, você vai ministrar na vida de uma pessoa amanhã e essa pessoa entenderá. Devemos nos submeter aos processos de Deus, mesmo que quando olhamos ao nosso redor, possamos dizer: mas Ele não tem nada para me ensinar, mas Ele não tem nada para me dizer, olha só quanto pecado, quanta falha, ou por muito menos deixamos de servir na casa do Senhor. E quando digo casa do Senhor é templo, porque Samuel servia no templo. Por muitos menos: o seu jeito de falar não me agradou, mas você não me cumprimentou, mas, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um período ao qual nós teremos que ter maturidade. Muitas pessoas estão abandonando o Evangelho e vivendo práticas que a palavra de Deus nunca disse que deveríamos, porque não estavam fundamentados na rocha. Porque não tinham certeza do que estavam fazendo. Porque provavelmente esperam a aprovação de homens. Esperam reconhecimento de mulheres e homens. Samuel não esperava o reconhecimento de ninguém. Pelo contrário, ele queria apenas servir ao Senhor. Meu irmão, será que nós estamos aqui porque queremos servir ao Senhor? Será que eu estou aqui porque eu quero o reconhecimento do pastor Mauro, ou de seja lá quem for, ou porque o Senhor me escolheu e me amou primeiro, morreu na cruz por mim, e eu quero adorar o nome desse Deus? E o que eu quero dizer para vocês é, assim como o Senhor chamou o Samuel por 3 vezes até que ele entendesse, o Senhor, Ele está te chamando mais uma vez. Aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, Ele é fiel para cumprir. E Ele está dizendo mais uma vez, pense aí no seu nome: Samuel, Samuel. Paulo, Paulo. João, Ana, Maria, Giovanni. Meu irmão, nós estamos sendo convocados pelo Senhor para esse momento da história. Não menospreze o dom que o Senhor te deu. Não imite ninguém. Não pegue os trejeitos de ninguém, o jeito de falar, a forma de respirar. Ele foi quem te criou e Ele quer te usar com os dons e os talentos que Ele te deu.
Ele conta conosco, meu irmão. Chega de dormir. Samuel estava indo dormir. Chega de dormir. Eli já estava cansado. Apenas para trazer o que ocorreu na história. Eli, depois de ouvir essa palavra através de Samuel, mais uma vez, recebeu passivamente. Nada mais do que esperado. E depois de receber essa história, essa palavra, ele vive a sua vida, ele continua os seus dias e estourou uma guerra em Israel. E nesse momento da guerra, nesse momento em que algo chega de ruim, o povo se levanta para a guerra. Israel se levanta e vai ao combate. Quando chega no combate, perde a batalha e recua. Perde a batalha, a guerra não tinha acabado ainda. Recuaram. E aí ele diz: agora nós vamos vencer. Eu vou mandar Ofni e Finéias, meus filhos. Eu vou mandar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E agora nós venceremos essa batalha. Ofni e Finéias, seus filhos, foram mortos na peleja. E a Arca da Aliança foi roubada. Eli estava sentado em uma cadeira. A palavra de Deus diz que ele era muito grande, esperando a notícia. E veio um mensageiro correndo. Ele já não enxergava bem, mas ele viu, através de um vulto, alguém vindo na sua direção. E quando aquele homem chegou, disse a ele: seus filhos morreram, perdemos a guerra, e a presença do Senhor foi roubada. A palavra de Deus diz que Eli cai da cadeira, quebra o seu pescoço e morre. Meu irmão, quando nós vivemos uma vida de passividade, nós também estamos sujeitos a qualquer situação que chega na nossa porta. Quando nós vivemos uma vida de qualquer jeito, deixa a vida me levar, a vida leva eu, estamos sujeitos a qualquer situação, a qualquer ventania, a qualquer barulho, porque não usamos a nossa fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas agora eu quero dizer e contar muito pouquinho de Samuel. Por favor, não se esqueçam da forma simples que vivia. Foi entregue ao Senhor ainda criança. Assim que deixou de mamar no peito, sua mãe o prometeu a Deus e o entregou. E começou desde menino, desde criança, a servir ao Senhor. Através da vida de Samuel, ele levantou, ele ungiu o primeiro rei da nação de Israel, Saul. Saul viveu, governou, Samuel testemunhou tudo o que acontecia. Porque para aqueles dias desafiadores que estavam acontecendo, precisava de um homem de Deus. E Samuel estava lá. Samuel ungiu Saul, mas Saul não viveu conforme a vontade de Deus. E existe um versículo muito famoso que eu quero compartilhar com você, que diz assim: porém Samuel disse, 1 Samuel 15, 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Meu irmão, é melhor obedecer do que qualquer coisa que nós podemos oferecer a Deus. É melhor dizer eis-me aqui do que entregar a melhor canção para Ele. É melhor dizer Deus, faça a sua vontade em mim, do que oferecer sacrifícios e orações longas. É melhor dizer Deus, faça a tua vontade em mim. Samuel ungiu logo em seguida Davi. E nós sabemos quem veio da raiz de Davi. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu tenho certeza que nós vamos parar com as pequenas discussões.
se isso ou aquilo é pecado, se eu devo fazer isso ou não, se aquilo, meu irmão, esse período, esse momento já passou. Agora nós precisamos começar a dizer a Deus: Deus, eu quero a porção dobrada. Deus, eu quero que os doentes venham até a mim, porque eu creio que a tua palavra diz que eles seriam curados, não em meu nome, mas em teu nome. Oh, Espírito Santo de Deus. Esses são os dias ao qual nos encontramos. E Ele não errou, porque Ele te colocou aqui nesta noite, porque Ele quer contar com você, meu irmão. Essa reunião é para incendiar o teu coração, porque aonde Ele te colocará a partir de amanhã é o lugar ao qual o milagre de Deus vai acontecer. Em nome de Jesus. Eu quero ler alguns versículos e já encerrar esta mensagem. Eu quero orar pela tua vida. Há uma unção especial que foi liberada por Deus e eu quero entregar ao teu coração. Romanos 13, versículo 11 diz assim: e isso fazei, conhecendo o tempo que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. 1 João 2, filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Mateus 24, versículo 36, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está a portas, meu irmão. Tudo o que está acontecendo são apenas sinais para que nós despertemos. Tudo o que está acontecendo é misericórdia de Deus para que eu e você paremos de viver uma vida de passividade. Para que eu e você decidamos nos posicionar diante da convocação de Deus. Para que eu e você paremos de picuinha. Paremos de olhar ao nosso lado, apontar o dedo, querer encontrar problemas. Meu irmão, foi o Senhor quem tratou com Eli, mas também foi o Senhor quem usou a vida de Samuel. Então tenha certeza que se há algo que precisa ser tratado, será tratado por Deus. Mas eu e você tenha também a certeza que a nossa salvação ela é individual. E esse é o tempo em que estamos vivendo. É o tempo da grande convocação. Eu não sei os dias que virão, eu não sei como serão, mas eu tenho certeza que o Senhor pode contar com cada um de nós. Porque nós continuaremos carregando o Evangelho de Jesus Cristo. Os homens que morreram naquelas arenas romanas, naqueles locais, os homens que foram cerrados ao meio, os homens que foram crucificados, as mulheres que foram ridicularizadas, escandalizadas por Cristo, não foi em vão, porque hoje nós pregamos esse Evangelho, porque pessoas enfrentaram a morte para que ele chegasse até eu e você. E se preciso for, meu irmão, minha irmã, que nós possamos enfrentar a morte, mas o Evangelho não irá parar em nós. Você pode se colocar de pé no seu lugar? O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. Quem te chamou não foi eu. Quem te chamou não foram homens. Quem te chamou foi o próprio Deus. Toda oração, meu irmão, o Senhor espera de nós uma ação. Toda oração, o Senhor espera que haja uma resposta. Eu não sei quais são os pecados que ainda tendem a te aprisionar,
o louvor pode vir. Eu não sei quais são as dificuldades que você ainda diz: Deus, eu não sei como parar, eu não sei como largar, eu não consigo, eu já tentei de tudo. Se é também alguma doença, alguma enfermidade, se é então um vício, eu não sei. Mas eu tenho fé de que o Deus que me chamou e me libertou do vício do álcool, e me libertou de tantas coisas que me aprisionavam, é o mesmo Deus que trabalha ao favor daqueles que esperam nele. É o mesmo Deus que dá aos seus enquanto dormem. E Ele vai transformar a sua mente a partir de hoje. Ele vai descortinar e dizer: sabe quem foi que te chamou? Não era o pastor. Sabe quem foi que te chamou? Não foi o líder de célula, foi eu que te chamei. Era eu que estava te olhando. Era eu que estava te procurando, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, procurando aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Muitos escolheram viver a sua própria vontade e transformaram o seu umbigo no seu próprio Deus. Mas nós não nos prostraremos diante de ninguém, apenas diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Você serve ao Criador dos céus e da terra, meu irmão. Enquanto o louvor estará cantando aqui, adorando, eu quero te chamar, meu irmão, para vir até aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é o tamanho da impossibilidade, mas eu sei qual é o tamanho do nosso Deus. E o nosso Deus ainda faz milagres. Ele usa homens, Ele usa mulheres para que carreguem o Evangelho de Jesus Cristo. Tenha uma reação. Não aceite com passividade as situações da sua vida, mas transforme a sua mente através da renovação do Evangelho. Olha, a metanoia, a mudança de mentalidade. Se Deus for falando ao teu coração, meu irmão, sai do teu lugar e vem até a frente.